Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica, né? Hoje vamos continuar com os tipos de manutenção que nós tínhamos visto, entre as quais a manutenção preditiva, né? Nós sabemos, e vemos falando isso já há um bom tempo, que de acordo com a NBR 5462, né, que trata sobre a confiabilidade e manutenabilidade dos equipamentos, que trata sobre os tipos de manutenção, né, também. Então, de acordo com essa NBR, os três tipos de manutenção que ela aborda são a manutenção corretiva, preventiva e a preditiva. Nós já vimos a manutenção corretiva, né, a manutenção preventiva e agora a manutenção preditiva, que é aquele tipo de manutenção baseada nas condições, não é isso? Ela é baseada em parâmetros, ou seja, em dados, correto? Dentro do conceito de manutenção preditiva, dentro da norma, ela nos diz o seguinte, veja bem, é o tipo de manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, né? Aplicação de técnicas de análise, utilizando de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir, olha só, não eliminar, viu gente? Então, um dado bastante interessante. Reduzir ao mínimo a manutenção preventiva. Você não elimina a manutenção preventiva, mas você a reduz. Consequentemente, você também reduz os custos, né? E também diminuir a manutenção corretiva. Também, você não tem como eliminar a manutenção corretiva. Tendo em vista que, às vezes, por mais que você dê um tratamento naquela máquina, naquele equipamento, né, ele eventualmente pode ter um dano, né, um problema. É claro que você diminui a probabilidade, o risco de se ter, mas não quer dizer que seja uma coisa que possa eliminar. Então você reduz ao mínimo a manutenção preventiva e também diminui a manutenção corretiva, correto? Então, de acordo com os custos, que são aqueles três parâmetros que nós vemos, né? Custo, tempo e investimento, o custo na manutenção preditiva é relativamente baixo, tá? Isso quando ele se aproxima do ponto de falha, a gente vai ver isso com mais detalhe mais na frente. O tempo também, quando ele é programado, né, é um impacto também baixo, correto? No processo, no sistema, enfim, no equipamento. Só que ele exige um pouco mais de investimento. Por quê? Porque ele exige a aplicação dessas técnicas de análise. E essas técnicas, que nós vamos ver em outra aula, elas se utilizam de tecnologias, né? de análises que precisam de equipamentos especiais. Tá bom? Mas, no geral, a manutenção preditiva é uma manutenção bastante eficiente em relação às outras, né? Porque ela trata das condições dos equipamentos e não única e exclusivamente num período pré-determinado para fazer a manutenção. Então, esse tipo de manutenção ele se caracteriza pela previsibilidade, olha só, da deterioração do equipamento, né? Prevenindo falhas por meio do monitoramento dos parâmetros principais. A gente vai ver mais detalhes nas próximas aulas, tá bom? Isso, olha só, e com o equipamento em funcionamento. Isso é muito interessante, por quê? Porque eu não preciso tirar o equipamento fora de operação para me fazer algum tipo de ajuste, né? Existem outros tipos de tecnologias que nos auxiliam a manter o equipamento em funcionamento enquanto se faz uma análise das suas eventuais falhas, tá? E aí a gente tem várias, análise de óleo, termografia, ultrassom, vibração, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá bom? Não, primeiro os conceitos básicos aqui sobre a manutenção preditiva. Então, desse resultado, desse monitoramento, a gente observa um aumento dos intervalos dos reparos por quebras. Aí entra a questão do impacto da manutenção corretiva. Se você diminuir as quebras, consequentemente também você vai ter uma redução na manutenção corretiva.
E as manutenções planejadas com base no tempo, que é a manutenção preventiva também. Tá bom? Então você tem esse aumento nos intervalos. Consequentemente, você reduz a quantidade de vezes, né? No mesmo intervalo, tá? Pré-determinado. Então, bem como, né, um aumento no rendimento no processo produtivo. Olha só que interessante. Se você intervém menos no equipamento, você também aumenta o rendimento daquela máquina, daquele produto, daquele processo dentro daquele meio, né, industrial, por exemplo. Uma vez que os equipamentos, as instalações estarão disponíveis por um tempo maior para a operação. Tá? Bom, baseado nisso, quais são os principais objetivos da manutenção preditiva? São muito interessantes. Ó. Primeiro, nós temos que determinar antecipadamente a necessidade de serviço de manutenção numa peça ou um componente específico numa máquina ou um equipamento. Né? Isso é bastante interessante, porque, como a gente diz, é a previsibilidade do problema. Né? É muito assertivo? Não, mas não é algo exato, mas aproximado. Então, quanto mais próximo você consegue visualizar o ponto de falha, é melhor, porque o custo ele é um investimento, vamos dizer assim, né, com relação à manutenção, ele tem um retorno maior. Tá? O segundo ponto é eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção. Também isso é bastante óbvio quando a gente falou na questão da máquina estar em funcionamento para fazer a manutenção preditiva. Né? Terceiro, aumentar o tempo de disponibilidade das máquinas e equipamentos, também como a gente comentou anteriormente, é um dos principais objetivos da manutenção preditiva. Reduzir as intervenções de corretivo, outra consequência que também nós tínhamos falado nos itens anteriores, né? Impedir o aumento dos danos, eu acho que impedir é uma palavra muito forte, né? Mas de certa forma você começa a barrar esse aumento, né? Você não quer dizer que não vai deixar de existir o dano, mas você começa a barrar o aumento descontrolado desse dano. E isso é, assim, realmente bastante interessante e um dos principais objetivos da manutenção preditiva. Você consegue aproveitar a vida útil dos componentes. Lembra lá na manutenção preventiva que apenas 11% dos equipamentos, né, você consegue de fato ter uma assertividade quando você faz a manutenção preventiva baseada no tempo? Isso é muito pouco, né? Se você fosse trocar todos os materiais de tempos em tempos, muitos materiais eles estariam ainda, às vezes, nem na metade da vida útil, como aconteceu lá no estudo de John Wiley, né? Então, a manutenção preditiva, ela aproveita de fato a vida útil total dos componentes de um equipamento, tá bom? E aumenta também o grau de confiabilidade, consequentemente, né, das máquinas e dos seus equipamentos. Mas de tudo isso, a manutenção preditiva ela tem um objetivo principal, que é predizer. Olha o nome, preditivo, predizer. Né? Predizer e encontrar defeitos no estágio inicial, ou seja, próximo ao ponto de falha. Né? Quando ainda estão nas falhas potenciais, com a finalidade de saná-los antes que esse defeito se agrave e se transforme em uma falha funcional de fato. Né? Então, esse realmente é o principal objetivo da manutenção preditiva. Então, qual seria a relação entre a curva PF e a manutenção preditiva? A gente pode verificar o seguinte, né? Que a manutenção preditiva em relação a custos, enquanto ela gira muito próximo do ponto de falha, né? Você pode pegar um ponto aqui qualquer, vários pontos, né? Quando ela gira próximo ao ponto de falha potencial, o custo dela é muito baixo. Né? Então, o custo da manutenção preditiva ela se torna muito baixo quando ela gira ao redor da falha potencial. Só que à medida que a performance do equipamento cai e o tempo vai passando, à medida que você vai fazendo a manutenção preditiva, né, mais afastada do ponto de falha potencial, olha só o que acontece com o custo, ele aumenta bastante. E, obviamente, quando o equipamento está caminhando para a falha funcional, aí a manutenção preditiva já começa a ficar muito cara, porque às vezes um problema que era simplesmente uma vibração começa a virar uma troca de material, uma troca de peça, né? E isso acaba encarecendo a manutenção preditiva.
eu estou com uma vibração aqui no motor, né? Às vezes seria apenas acochar ali os parafusos, os mancais, seria algo mais simples. Só que depois de muito tempo, ele vibrando tanto que acabou lesionando ali o mancal. Então aí já parte para uma manutenção corretiva, né? Já para a troca do equipamento de fato. Então a ideia é que a manutenção preditiva ela gire em torno da falha potencial. Porque se você deixar passar muito, né, você acaba encarecendo o custo da manutenção preditiva. Tá bom? E aí qual é o segredo? É descobrir qual é o ponto de falha potencial dos equipamentos. Nós temos técnicas para que técnicas, não, obviamente não apenas essas técnicas que nós vamos adentrar, existem muitas outras, mas vamos ver algumas principais aqui, tá bom? Na próxima aula nós nos encontramos aí com esses outros conceitos e essas outras técnicas para manutenção preditiva. Até breve e bons estudos a todos.